colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Glaucoma Academy. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma e catarata, e aqui eu te ensino a ter segurança no diagnóstico e no tratamento dos seus pacientes com glaucoma. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de uma cirurgia, que é uma cirurgia de sutura de uma traque com bolha hiperfiltrante. Esse caso, ele não foi operado inicialmente por mim, quem fez a traque desse paciente foi uma colega, e essa traque, ele acabou tendo uma hiperfiltração, ele ficou com pio de 6, com uma bolha bem ampla. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que eu vou correr primeiro, é da lâmpada de fenda do pré-operatório do paciente. Eu quero que vocês reparem que a bolha dele é tão grande que ela chega a pegar até a região inferior. Vamos ver. Repara como o canto nasal, principalmente, a gente tem uma bolha que vai até as 6 horas ali embaixo, temporal um pouco menos, e esse paciente ele não tinha uma repercussão visual dessa hipotonia, ele fazia 20/20 de visão, coróide aplicada, mácula normal, uma câmara anterior bem formada, mas ele tinha uma queixa muito importante de desestesia com essa bolha, ele queixava de muito desconforto ao piscar, e ele tinha uma queixa estética também, porque realmente era muito visível, você olhava para ele, você já via uma diferença muito grande nesse olho, e aí vocês percebem a elevação da bolha até a região inferior da conjuntiva, e aí ele me procurou por conta disso, para fazer uma correção dessa bolha hiperfiltrante e desestésica dele. Eu comecei a cirurgia passando uma sutura de seda para fazer uma fixação através da córnea, porque eu queria ter um acesso bem posterior à conjuntiva desse paciente. Então eu fixei a córnea para poder ter uma boa visualização de toda essa bolha. Inicialmente, eu pensei em não abrir a conjuntiva dele e fazer uma sutura fechada. Agora, para isso, a gente precisa ter uma boa visualização do flap com uma conjuntiva bem transparente para a gente poder fazer uma sutura do flap através da conjuntiva. Então, isso que vocês estão vendo eu fazendo aí, vocês veem que eu passo a cânula tentando ter alguma visualização, mas como é uma bolha muito elevada e uma conjuntiva um pouco espessada, o paciente tem até um pterígio ali do lado, eu não consigo ter uma boa transparência de conjuntiva para poder visualizar esse flap. Então eu tento na região menos vascularizada para ver se eu vejo uma margem, não consigo identificar, e aí eu decidi fazer uma sutura aberta mesmo. Eu fiz um side port e coloquei metil na câmara anterior, porque como eu fiquei ali alisando com a cânula, eu acabei fazendo uma massagem, e esse olho que já era mole ficou atalâmico e estava ruim de manipular, e eu também não queria que o paciente ficasse em atalamia, porque ele é fáscico, tá? Vocês reparam que quando eu fui injetar o metil, eu acabei injetando um pouquinho de ar na córnea, zero preocupação, em poucas horas aquela manchinha ali desaparece. Essa abertura da conjuntiva eu gosto de fazer quando é reabordagem, mesmo que seja reabordagem de track minha, que eu sei aonde está o flap, em que formato que ele tá, eu gosto de fazer essa abertura. Eu vou dar um pause aqui, porque eu quero que vocês reparem num detalhe aí. Eu gosto de fazer essa abertura conjuntival com Havanas, porque aí ela é bem delicadinha, não corre o risco de, sem querer, eu amputar o flap. Aí, nessa cirurgia, não tinha tanta fibrose, mas tem reabordagem que é tanta fibrose que quando você está começando a abrir, você não sabe o que é tênon, o que é fibrose, o que é esclera, e aí se você sai cortando, corre o risco de você cortar o flap fora. Então, imagina, você está reabordando uma hipotonia e corta o flap fora. Desastre, né? Então, eu gosto de fazer essa abertura com Havanas. Eu pausei porque eu quero que vocês reparem
reparem um detalhe importante de como essa track tá hiperfiltrante. Aquele metil que eu botei na câmera anterior, vocês vão reparar que ele drena muito pelo flap. Eu ainda nem identifiquei aonde que tá o flap aí e tem um monte de metil drenando. Então esse flap ele realmente tá deixando filtrar mais do que deveria. Repara só como não para de drenar o viscoelástico ali, principalmente por aquela lateral do flap, que é o lado mais temporal do olho do paciente. Eu vou tentando dissecar e tá drenando muito metil, tem que ficar toda hora limpando para eu poder enxergar. E gente, nessa hora tem que ter calma, não tem jeito. Vai muito de pouquinho em pouquinho. Não é o tipo de cirurgia que é para você entrar com pressa porque tem paciente no consultório daqui a pouco. Porque tudo que é reabordagem de track é uma caixinha de surpresa. Pode ser que seja uma coisa super simples, pode ser que seja um bicho de 7 cabeças. Nesse caso, a dissecção foi tranquila, mas o que mais me preocupou foi o que eu encontrei quando eu terminei de dissecar e identifiquei o flap, foi que eu vi que esse flap, ele era extremamente fino e eu fiquei com muito medo de fazer essa sutura e arrebentar esse flap. Então o vídeo tá um pouco acelerado. Vocês sabem que normalmente eu não acelero nem corto, porque eu gosto de mostrar para vocês de verdade. Só que eu fui tão delicada, tão cautelosa aí, que acabou ficando um vídeo muito longo. A cirurgia demorou ao todo mais ou menos 45 minutos. Então eu acabei fazendo uns cortes e dando uma acelerada para vocês verem. Eu quero que vocês reparem agora como esse flap é fino e delicado e como tá drenando muito metil ali e me atrapalhando muito. Às vezes, operar glaucoma é um certo exercício de paciência. Mas não tem jeito, é o tipo de coisa que não adianta querer fazer com pressa. É claro que a gente não quer tempos cirúrgicos demasiadamente longos, porque é ruim para a recuperação do paciente, mas também não adianta querer fazer essa dissecção com muita pressa, não. Aí já deu para ver que tem dois pontinhos, um tá solto. Ali onde está drenando muito, esse ponto que eu tirei agora, ele já estava aberto, então foi uma lise de sutura ali. O outro ponto, eu observei que ele tá bem fixo ali, tá bonitinho, bem posicionado, então eu resolvi não mexer naquele primeiro ponto da primeira cirurgia da colega e resolvi só refazer a sutura que tinha feito a lise só. Um ponto importante dessa sutura é que esse paciente ele estava com pio de 6, um glaucoma avançado, e como essa pio de 6 não tinha repercussão visual, coroide aplicada, mácula normal 20/20 de visão. Essa pio de 6, ela não era uma preocupação para mim. O problema dessa hipotonia era a bolha disestésica desse paciente. E uma coisa que eu conversei muito com esse paciente no pré-operatório é que a partir do momento que eu fechasse mais esse flap e contivesse mais essa bolha, a tendência da pressão desse paciente seria subir. Mas eu optei por só dar um ponto, porque eu também não queria que essa pressão subisse demais. Eu queria que ela subisse só um pouquinho para diminuir aquela drenagem. Então eu optei por não fazer uma sutura muito extensa desse flap, não. É diferente de quando a gente tem um descolamento de coroide grande, que às vezes a gente quer fechar essa drenagem mesmo. Não era o caso, eu não queria fechar essa track. Eu só queria que ela drenasse um pouquinho menos e foi por isso que eu só fiz um pontinho só nesse flap que vocês vão ver agora. Eu tive bastante cuidado no manuseio desse flap, porque eu fiquei com medo de na hora de eu passar a agulha ele arrebentar. Então eu fui bem delicadinha ali, pegando tudo bem pela pontinha. Tava tendo um sangramento que tava atrapalhando a minha visualização ali um pouco, e aí eu pedi para minha instrumentadora ficar fazendo uma irrigação contínua com BSS. Isso é uma coisa que ajuda bem a gente a enxergar melhor. E aí eu refiz aquele ponto que tinha sido feita a lise. Graças a Deus o flap aguentou, não arrebentou.
E aí vocês vão ver que eu vou fazer uma sutura ajustável até para eu poder regular e testar essa drenagem depois. Aí eu fiz só a primeira passada, né? Eu fiz só o primeiro nó. E agora eu vou testar e observar bem ali. E aí vocês já observam que não drena mais aqueles litros de metilcelulose. Já tá uma drenagem muito mais do que seria fisiológico de uma track com uma boa drenagem. E eu também não quis fechar por completo essa drenagem para a pressão do paciente não ficar muito alta. Então eu fiquei ali testando, vendo o quanto que estava drenando. Eu vou até injetar um pouco mais de BSS na câmara anterior para eu ver o quanto que vai drenar ali por aquele flap. Vocês veem que ele baba um pouquinho de humor aquoso, mas não tá mais drenando excessivamente. Eu fiquei satisfeita com a tensão desse ponto, então eu fechei ele nessa mesma tensão que eu já tinha dado no primeiro nozinho. Embuti esse pontinho com muito, muito cuidado para não arrebentar nem o ponto nem o flap. E aí agora o próximo passo vai ser o fechamento da conjuntiva. Se tivesse transparência para ver o flap, teria me poupado bastante tempo, porque eu não precisaria ter feito essa abertura conjuntival, dissecção, essa sutura. A gente consegue, quando tem uma boa transparência, passar essa sutura externamente, pegando lá embaixo a esclera e o flap escleral. E aí, com o tempo, a conjuntiva acaba crescendo por cima desse ponto e enterrando ele. Mas nesse caso não tinha visualização para isso, e aí eu tive que abrir mesmo, não teve jeito, ainda mais que a primeira track não era minha, então ainda bem que eu abri, né? Flap super fino, foi mais seguro ter feito aberto mesmo. Agora eu tô apertando bastante esse pontinho aí. A conjuntiva tava com dificuldade de fechar bem ali desse lado, mas eu apertei bastante ele e aí consegui fazer um fechamento conjuntival bom ali. Agora eu vou fechar o outro lado da conjuntiva. Vocês reparam que eu uso o mesmo ponto para tudo? Esse ponto, ele é muito versátil, né? Eu sou muito fã desse ponto. Todos os meus vídeos aqui são sempre fazendo esse tipo de sutura. E justamente o motivo de eu gostar tanto dele é que ele funciona em qualquer situação. Então vocês veem que do mesmo jeito que eu suturo flap, eu suturo conjuntiva também. Eu ainda vou dar mais um bocado de ponto aí. Vocês vão reparar que é sempre a mesma técnica. Esse ponto se chama Terry Slide Knot. Ele serve para córnea também, ele serve para tudo mesmo. Aí eu tô só verificando o fechamento conjuntival, tá muito bom. Eu não tenho como rotina suturar a frente da bolha, eu ancoro as duas pontas e o que faz não vazar pela frente é ela ficar esticadinha. Agora, essa outra sutura aí que eu vou começar a fazer é uma sutura que se chama sutura de contenção. Qual que é o meu objetivo com essa sutura? O que eu quero é que, mesmo se aquela track continuar drenando muito, eu quero que aquela drenagem seja direcionada para posterior. Eu não quero que aquela bolha drene para os lados, nem para nasal, nem para temporal. Então eu vou passar uma sutura aí em que eu vou desenhar um quadradinho e eu vou pegar a conjuntiva e também a esclera embaixo para apertar.
Então, quando eu furo ali, eu não pego só conjuntiva. Eu sinto na resistência da agulha que eu tô aprofundando e pegando esclera também. E tem que pegar esclera, porque senão essa sutura não funciona. Vocês estão vendo que eu tô com um pouco de dificuldade nessa passada. E a dificuldade que eu tava tendo era justamente de pegar a esclera. Por quê? Como a bolha estava muito cheia, eu estava muito distante da esclera. Então eu estava tentando entrar com a agulha bem em pé para a agulha aprofundar e pegar a esclera, mas estava longe. Então estava difícil. Por isso que eu demorei um pouquinho nessa sutura. Quando você pegar a esclera, você vai sentir na mão. É muito diferente passar uma agulha na conjuntiva e passar uma agulha na esclera. Então, mesmo sem ver, quando você passar na esclera, você vai saber que passou na esclera. E aí eu desenhei um quadradinho, entrando por um lado, fazendo a volta, saindo por o outro, voltando. E aí eu amarrei bem apertado, tá? Para colar bem a conjuntiva na esclera e não deixar fluir drenagem por ali. Vocês reparam que a conjuntiva ela baixa, eu abaixei a bolha ali aonde eu dei aquele ponto. Então é sinal de que foi com sucesso a barreira para aquela drenagem ali. Repara como na região bem central ali do vídeo a gente vê bolha elevada e ali onde eu dei o ponto eu achatei aquela bolha. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse primeiro ponto que eu dei foi no lado nasal e era o lado aonde eu mostrei para vocês na lâmpada de fenda no começo aquela drenagem muito importante. Mas o paciente, deixa eu dar um pause aqui que eu quero falar sobre isso. Mas o paciente relatava que quando, dependendo da posição que ele deitasse, drenava para o lado temporal também. Então eu vou fazer essa sutura de contenção dos dois lados. Mas antes disso, uma coisa que eu reparei foi que eu vou até voltar um pouquinho para vocês verem. Eu reparei aqui nesse quadro dá para ver muito bem. Eu reparei que quando eu fiz a sutura de contenção, eu dei uma repuxadinha na conjuntiva e aí abriu ali um pouquinho na frente da bolha. Vocês reparam que tem um pouquinho de esclera exposta ali que antes não tava. Então não é a minha rotina suturar a bolha na frente, mas como eu repuxei, eu ainda ia suturar do outro lado, repuxar do outro lado também, eu optei por fazer uma sutura na frente da bolha também. E é a mesma sutura, vocês vão ver que o mesmo quadradinho que eu desenhei ali, pegando conjuntiva e esclera, eu vou desenhar um quadradinho, um retângulo, né, ali também, pegando córnea e pegando episclera e conjuntiva também. Então eu vou começar entrando, tunelizando ali na córnea. O paciente deu uma mexidinha, ele acordou da anestesia nessa hora, por isso que fugiu, mas vocês já vão ver de novo já. Aí eu só tunelizei a córnea. Aonde eu saí da tunelização da córnea, eu vou entrar na conjuntiva. Pronto, tudo controlado outra vez, paciente dormiu de novo. E aí, no mesmo ponto aonde eu terminei de tunelizar a córnea, eu entro de dentro para fora na conjuntiva. Aí agora eu vou entrar de fora para dentro na conjuntiva, na mesma altura onde eu entrei na córnea. E aí pronto, eu desenhei um quadradinho, é só amarrar o ponto, não tem mistério. Foi a mesma coisa que eu fiz na sutura de contenção, exatamente, é só a direção do meu retângulo que tá diferente aí. Pronto, e aí vocês reparam que depois que eu nodei esse ponto, já não tem mais aquela exposição da região do flap que tinha antes ali. Então essa foi uma sutura que foi para evitar Seidel, por conta da contenção que eu fiz ali, que repuxou a conjuntiva. Agora eu vou fazer a sutura de contenção do outro lado temporal.
E o que vocês vão reparar é que a mesma dificuldade que eu tive de alcançar a esclera, eu vou ter mais ainda desse lado, porque agora eu contive o nasal, a drenagem tá toda aí desse lado, a bolha tá gigante ali. E aí eu aprofundo a agulha e eu não consigo pegar a esclera. Eu fiquei apertando com o cotonete, tentando abaixar aquela bolha para ver se eu conseguia pegar com mais facilidade a esclera. Mas mesmo assim estava muito difícil de entrar, a bolha estava muito elevada ali e eu estava com medo de estar aprofundando muito a agulha e não chegar na esclera. E aí por isso que eu fiquei tentando abaixar aquela bolha para pegar com mais facilidade essa passada. Eu não consegui, e aí o que eu resolvi foi fazer um rasguinho na conjuntiva um pouquinho mais temporal. Usei a própria agulha mesmo, podia ter usado uma faquinha, a tesoura, mas já estava com a agulha na mão, fiz um rasguinho com a agulha ali na conjuntiva e fiquei empurrando para tentar esvaziar aquela bolha. Nesse ponto eu ainda não tinha tido muito sucesso, mas depois vocês vão ver que vai funcionar. Fiz o rasguinho, usei a pinça para drenar, tentei passar a agulha, ainda não consegui, ainda tinha muita elevação de bolha ainda. Aí eu tava passando só em conjuntiva. Aí eu abri um pouquinho aquele rasguinho que eu fiz e aí acabou que eu consegui drenar um pouquinho mais. Fiz uma depressãozinha ali também para esvaziar aquela bolha e aí agora sim eu consegui passar pegando esclera. Aí a minha instrumentadora me ajudou um pouquinho com esse ponto, puxando a sutura corneana para eu ter uma exposição bem ali da região posterior, para eu pegar essa minha contenção e fazer ela bem comprida, para não deixar mesmo a drenagem passar para os lados. E aí agora é só fechar essa sutura. E aí repara de novo como quando eu aperto a sutura, na mesma hora a conjuntiva abaixa e a bolha diminui ali. E aí, com isso, com essas duas suturas, a gente restringe a bolha àquela região do flap e a região posterior. Aí eu vou embutir esse pontinho, só para não ficar incomodando o paciente, para evitar alguma coisa tipo granuloma, porque a minha ideia é essa sutura ficar. Tive dificuldade de embutir o temporal, o nasal embutiu fácil, e aí quando eu vou voltar para o temporal para tentar embutir ele, vou arrebentar o ponto. Bom para vocês que vão ver de novo como faz a sutura. E acabou que eu achei que o segundo ponto ficou até mais bem feito. Então, no final das contas, foi bom aquele ponto ter arrebentado. Essa segunda sutura, ela passou muito mais fácil porque eu usei o mesmo pertuito que já tinha ali. Então, acaba que é muito mais fácil de passar a sutura. E vocês vão reparar que nesse segundo ponto eu vou conseguir apertar mais ainda ele, então vai ficar bem baixinha ali aquela região de conjuntiva e vai conter muito bem a drenagem. Vocês veem que é uma sutura que não tem mistério, é desenhar o quadradinho e apertar. Agora, uma sutura para ter essa tensão, para você puxar mesmo o fio e ele aguentar essa tensão, tem que ser uma sutura regulável, tá? Esse ponto, em teoria, você pode fazer um fechamento de ponto simples dele. O difícil vai ser você, olha como tá bem apertado aí agora. Isso é que vai ser difícil, você manter essa tensão fazendo uma
uma sutura simples. Com a sutura ajustável, a gente consegue apertar bem mais esse pontinho aí. E olha como ficou bonita essa segunda sutura, valeu a pena ter refeito. Tem males que vêm pro bem, né? Pense sempre assim, quando acontecer alguma coisa inesperada, pensa que é uma chance de você fazer melhor ainda. Para finalizar, não estou satisfeita ainda. Cauterizei a conjuntiva nasal desse paciente. Por que isso? Ah, Drenava tanto, talvez o meu vídeo não tenha passado a real noção do que era o tamanho da bolha daquele paciente, mas esse paciente entrava no consultório, eu sentada na mesa, eu via a bolha dele inferior. Ele tinha até uma retraçãozinha de pálpebra inferior por conta do volume daquela bolha. Então, eu quis usar todos os recursos possíveis para evitar que aquilo acontecesse de novo e tentar que essa cirurgia fosse definitiva para esse paciente. Então eu decidi cauterizar um pouco a conjuntiva nasal desse paciente para que a cicatrização ali colasse essa conjuntiva. Eu não fiz isso do outro lado, eu tô fazendo isso só nasal. Por quê? Primeiro, era a região onde drenava mais, esse flap, ele é nasal superior, então a tendência natural era drenar mais para nasal. E segunda questão, esse paciente é jovem, esse paciente tem menos de 50 anos de idade. Então, enormes chances de que daqui a 5, 10, 15 anos, esse paciente precise de uma retrec e aí eu vou precisar do lado temporal dele. Então, eu não quis de jeito nenhum perder uma boa conjuntiva no lado temporal, porque é fato que esse paciente vai precisar de uma trec ali no futuro. Então, vocês estão vendo que eu só cauterizei aí o lado nasal. E aí, assim, a gente acaba essa cirurgia. No primeiro pós-operatório que eu fiz no mesmo dia, esse paciente tinha já uma bolha bem mais contida, ele já não tinha mais aquela drenagem inferior, câmara ampla, e ele estava com pio de 15 no D0 pós-op. Qual que é o meu desafio daqui para frente? Não deixar essa pio subir além desse 15. Por quê? Se esse paciente tivesse saído com pio de 10, eu ia ficar muito preocupada. Essa pressão podia baixar mais dali para frente. Se esse paciente tivesse saído com pio de 30, eu também ia ficar muito preocupada, porque grandes chances de eu precisar fazer uma lise de sutura e todo o problema dele começou com uma lise de sutura. Essa pio de 15 que ele ficou no D0 é perfeita. Porque é uma pio que você bota um timolol, você bota uma dorzolamida e ele vai ficar com pio de 10, 12 sem você precisar fazer nada de procedimento a mais ali. Então, é a pio que eu considero perfeita. Qual que é o desafio? Não deixar ela subir com a cicatrização que esse paciente vai ter. Então, para essas reabordagens, não tem muita receita de bolo de receita. Mas como ele estava com uma pio de 15, eu pensei, vou encher ele de corticoide, que é para ele não cicatrizar e eu manter essa pio de 15. Então eu fiz corticoide de 2 em 2 horas para ele e agora é acompanhar esse pós-op e eu espero que eu não precise tirar ponto aí desse paciente. Se vocês gostaram desse vídeo, aqui no Glaucoma Academy vocês encontram outros vídeos de cirurgia e se vocês quiserem aprofundar mais ainda, tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, em que eu abordo tudo desde investigação, exames, diagnóstico, tratamento clínico e tratamento cirúrgico também. Se você quiser se inscrever para ter um acompanhamento mais próximo comigo, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, porque toda semana eu trago um vídeo para te ajudar a ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes com glaucoma. Até semana que vem.